um lugar no extremo oeste da Europa que recebe pessoas há mais de 1000 anos, pessoas de países diferentes, que carregam histórias diferentes e que quase nunca buscam exatamente a mesma coisa. Algumas chegam para agradecer, outras para pedir. Algumas procuram respostas, outras apenas silêncio. Aqui, as pegadas de milhões de peregrinos de diversas gerações se confundem com a história do próprio caminho. Uma terra de muralhas, igrejas, fortalezas e cidades antigas, de pontes que atravessaram séculos, de rios que separam povos antes mesmo da existência das fronteiras, de pessoas diferentes que seguem uma direção comum. Mas esta não é uma história de uma única cidade, é a história de tudo o que leva até a ela. Venha conhecer comigo um pouco desse caminho que corta o norte de Portugal e a Galícia, na Espanha. Nos próximos quilômetros, vamos atravessar rios, cruzar fronteiras e conhecer cidades que ajudaram a construir uma das rotas mais antigas e percorridas do mundo. Não para seguir os passos dos peregrinos, mas para entender por que, século após século, eles continuam caminhando por ela, sempre na mesma direção, no caminho de Santiago de Compostela. Durante muito tempo, acreditou-se que quem fazia o caminho de Santiago de Compostela era movido por um único motivo: a fé. E foi assim um tempo. Mas basta observar por alguns minutos quem passa por essas cidades para perceber que o caminho mudou. Hoje, entre mochilas, bastões de caminhada e botas cobertas de poeira, caminham pessoas com os mais variados propósitos. Como se alguns nós da vida não pudessem ser desatados de outra forma. E algumas coisas parecem precisar de movimento para se resolver. E o curioso é que o caminho nunca prometeu respostas. Ele oferece outra coisa ainda mais valiosa: tempo. Tempo para caminhar, para pensar, para esquecer, para lembrar. Tempo para descobrir que algumas mudanças acontecem na velocidade dos nossos passos. Mas afinal, por que alguém decide caminhar centenas de quilômetros? O caminho de Santiago não começa quando o peregrino encontra a primeira seta amarela. Começa quando a vida deixa de caber no lugar onde está. E para muitos peregrinos do caminho português, ele ganha seus primeiros passos no porto. Foi por isso que eu também escolhi começar por aqui a minha busca. À primeira vista, o porto parece só mais uma cidade antiga. Fachadas marcadas pelo tempo, escadarias, igrejas, casas que parecem disputar umas com as outras e com as encostas. Um emaranhado de ruas de pedra que descem em direção ao Rio Douro. Mas bastam alguns minutos diante da Sé para a gente perceber que nem todo mundo chegou ao porto para fazer turismo. Todos os dias, pessoas do mundo todo chegam no porto carregando muito mais do que suas mochilas. Carregam histórias, algumas de tristeza, outras de esperança. Histórias que ainda não encontraram um lugar para descansar ou para florescer, e outras que começam aqui. Seja pelo caminho central,
ou da costa, é aqui no porto que o caminho de Santiago de Compostela deixa de ser uma ideia e começa a existir sob os pés dos peregrinos. Caminhando por aqui, eu percebi que o porto é um ponto de partida à altura do caminho, porque aqui tudo converge para o rio, e os rios nunca voltam para descobrir se fizeram a escolha certa. Eles seguem o fluxo, deixando para trás o lugar onde nasceram, recebendo novas águas e confiando que vão, em algum momento, encontrar o mar. O Douro fica para trás, mas o caminho continua, seguindo as estradas e sendo construído pelas histórias que nasceram ao longo delas. Esse é o famoso galo. Às margens do rio Cávado, uma pequena cidade medieval recebe peregrinos muito antes dos turistas chegarem. À primeira vista, Barcelos parece uma cidade qualquer. Então vemos as margens do rio, as ruas estreitas, as construções medievais. A ponte que durante 700 anos vem ajudando milhares de pessoas a seguir viagem. E uma história que fez essa cidade atravessar fronteiras. Ela começa justamente com um peregrino. Reza a lenda que um homem, a caminho de Santiago de Compostela, foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Condenado à morte, jurou inocência e disse ao juiz que, como prova, um galo que já estava servido à mesa do magistrado voltaria a cantar. Segundo a lenda, foi exatamente o que aconteceu. Para quem ouve com atenção, essa história não fala sobre milagre. Ela revela algo sobre o próprio caminho. Ela fala de esperança. Caminhar centenas de quilômetros não é um exercício de certezas. É, antes de tudo, um exercício de fé e de esperança. Confiança de que o corpo aguenta mais um dia, de que haverá abrigo antes do anoitecer, de que o próximo passo ainda faz sentido. A gente vai entendendo que há momentos em que o caminho deixa que as cidades falem por ele. Não à toa o galo de Barcelos é símbolo da cidade, mas também um símbolo do próprio caminho português. O caminho de Santiago continua vivo porque ele também é percorrido pelas histórias que nasceram nele. E as histórias só continuam vivas quando alguém decide seguir adiante para contá-las. Por isso, atravessando o rio Cávado, Barcelos fica para trás, mas o caminho continua. Alguns lugares ficaram conhecidos pelo que construíram, outros pelo que preservaram. Ponte de Lima ficou conhecida pela travessia. Quando ainda não havia ponte, os soldados romanos que chegaram aqui acharam que o rio Lima era o lendário rio do esquecimento e que atravessá-lo faria que esquecessem de quem eram. A lenda diz que o comandante atravessou primeiro e do outro lado chamou cada soldado pelo nome para provar que não havia perdido a memória. Séculos depois, acontece um paradoxo curioso. Milhares de peregrinos atravessam esse mesmo rio justamente para se lembrarem de quem são. Ponte de Lima é a vila mais antiga de Portugal e sua ponte sobre o rio Lima é uma das mais antigas do país. Estamos agora em Ponte de Lima, aqui no norte de Portugal. E essa ponte é tudo isso que o pessoal fala mesmo. É muito bonita. E a cidade é uma gracinha. Os romanos construíram a ponte que foi ampliada séculos depois na Idade Média. Desde então, nobres, comerciantes, soldados e peregrinos caminharam sobre essas pedras por motivos diferentes, seguindo a mesma direção. Mas, cedo ou tarde, todo peregrino descobre a mesma verdade.
nenhuma ponte faz a travessia por nós. Ela apenas nos oferece a possibilidade de atravessar. O movimento é sempre nosso. Além das margens do rio, da tranquilidade da Avenida dos Plátanos, da importância de sua ponte, do aconchego do seu centro histórico, Ponte de Lima lembra que algumas travessias acontecem primeiro dentro de nós. Aqui atrás de mim vocês veem as cheias do Rio Lima nos anos de 1909, 29, 59 e 87. Aí você fala, tudo bem, subiu só um pouquinho, mas olha só onde é que está o rio. É muito longe. Essa água subiu muita coisa. E depois de cruzar o Rio Lima, o caminho prossegue, deixando na outra margem do rio a pessoa que começou a caminhada no porto. O caminho continua sua trajetória para o norte. E pouco a pouco, outro rio passa a marcar essa parte do trajeto. O Rio Minho. Há muito tempo, é ele quem traça a fronteira entre os dois países desse caminho. De um lado, Portugal. De outro, a Espanha. Foi para proteger essa margem que nasceu Valença do Minho. A vista do alto impressiona, com a fortaleza desenhando uma estrela na paisagem. Baluartes, portões, um labirinto de pedra construído para resistir ao tempo e proteger o país contra quem atravessava o rio. Mas o tempo tem uma maneira curiosa de mudar o significado das coisas. Hoje, essas muralhas assistem a despedidas, porque prosseguir significa aceitar que algumas etapas da vida chegam ao fim. Os peregrinos que passam por essa fortaleza não carregam armaduras, nem bandeiras, carregam mochilas e histórias, e a vontade de continuar caminhando. O caminho não pertence a um único país, a uma única crença, a uma única lenda. Ele pertence a todos que decidiram percorrê-lo. E a maior ironia de Valença é essa. Valença mostra que o tempo também sabe construir pontes. Esse lugar, criado para separar, tornou-se um dos locais que melhor representam a despedida, mas também o encontro de dois países, de duas culturas, dois sentimentos no mesmo caminho, que continua levando pessoas diferentes para o mesmo exato destino. Santiago de Compostela está cada dia mais próxima. Valência é na fronteira entre Portugal e Espanha. Aqui tem muito peregrino que faz o caminho de Santiago de Compostela. Você encontra com eles o tempo todo. E o caminho passa por aqui, vai para Tui, né? E agora a gente vai sair de Valença e vai atravessar a ponte e vai dar uma olhadinha em Tui. Em alguns poucos minutos a gente cruza a ponte sobre o Minho. Quase sem perceber, Portugal fica para trás e a jornada na Espanha começa. Estamos cruzando agora os dois países, Portugal e Espanha, por meio dessa ponte barulhenta para caramba, que passa carro, trem e pessoas, né? Aqui é o Rio Minho, olha só que maravilha. Mudam as placas, o idioma, a bandeira, mas não o caminho. As setas continuam apontando para a mesma direção. As fronteiras conseguem dividir mapas, mas nunca conseguiram dividir aquilo que realmente aproxima as pessoas, as experiências. Daqui para frente o caminho tem outro idioma. Tui é a primeira cidade espanhola nesse caminho português. À primeira vista parece discreta. Nada que indica a importância que ela teve para quem percorre esse caminho. Subindo até a cidade medieval e chegando finalmente à catedral, tudo ganha outra dimensão, porque ela é mais do que um templo, ela já foi também uma fortaleza.
A posição estratégica de Tui fez com que sua catedral precisasse cumprir 2 papéis ao mesmo tempo: acolher peregrinos e defender a cidade. Ela representa muito bem quem chega até aqui, porque o peregrino, além de precisar de acolhimento, também aprendeu a resistir. É curioso perceber a mudança de mentalidade em Tui. Aqui os peregrinos já não parecem preocupados em saber se vão aguentar, se vão conseguir chegar. A jornada já é parte deles, de um fluxo inevitável. Até aqui o caminho fortaleceu o peregrino sem que ele percebesse. Ele já percorreu o suficiente para deixar de acreditar só na força do caminho e passar a acreditar na força que tem em si mesmo. Em Tui, já não é mais a coragem que leva o peregrino adiante, é consciência, porque só quando olhamos para trás percebemos a distância que já fomos capazes de percorrer. Depois de Tui, o caminho continua pela Galícia até chegar a Pontevedra. Aqui não há muralhas monumentais separando países, nem pontes que representem uma grande travessia. Tampouco uma lenda que tenha atravessado séculos. Pontevedra tem outro jeito, antiga, charmosa e um centrinho medieval que convida a gente a ficar um pouco mais. O centro histórico da cidade, um dos mais bem preservados da Espanha, parece ter sido feito para ser percorrido no mesmo ritmo do peregrino. As pequenas praças, as igrejas, os cafés espalhados pelas esquinas. Quando começa a jornada, é comum olhar apenas para o destino, contar quilômetros, calcular quanto ainda falta. Mas aqui essa lógica perde importância por um momento. O peregrino deixa de caminhar para chegar. Passa a caminhar porque entendeu o valor do próprio caminho. Pontevedra lembra ao peregrino que ele não precisa de velocidade, precisa de presença. Porque só quem aceita diminuir o ritmo consegue perceber as sutilezas do caminho. E algumas conversas só acontecem quando deixamos de olhar para o relógio. Quanto mais Santiago se aproxima, menos relevante parece a pressa. O destino continua lá, com toda a glória que ele representa para cada peregrino. Mas já não é ele quem conduz cada passo. É a própria caminhada. Aqui em Pontevedra, o caminho deixa de ser só uma rota e passa a ser uma nova maneira de sentir o tempo. Depois de tantos quilômetros, o caminho finalmente chega ao lugar que lhe deu o nome: Santiago de Compostela. Há séculos, milhões de pessoas atravessam montanhas, florestas, rios e fronteiras para chegar exatamente aqui. Mas a história desse lugar começou muito antes dos peregrinos. Segundo a tradição cristã, foi aqui que no século IX encontraram os restos mortais de Tiago Maior, um dos 12 apóstolos de Jesus. A notícia se espalhou pela Europa e pouco tempo depois, os peregrinos começaram a percorrer distâncias cada vez maiores para venerar o santo. Ao redor do túmulo de Tiago nasceu uma cidade. Ao redor da cidade nasceu um caminho. E ao redor desse caminho nasceu uma das maiores tradições de peregrinação da história da humanidade. Milhões de pessoas já caminharam até Santiago buscando a mesma catedral. Algumas carregavam uma promessa, algumas buscavam perdão, outras
simplesmente precisavam de alguns dias longe do ruído da própria vida. E algumas outras sequer conseguiam explicar por que resolveram percorrer esse caminho. Depois de passar por rios, pontes, muralhas e fronteiras, eu percebi que é em Santiago que o peregrino entende a magnitude da própria jornada. E é muito legal porque você vê todo tipo de idioma, todo tipo de gente, crianças, bebês, idosos, jovens, adolescentes, pessoas de todas as faixas etárias e sociais, digamos assim, fazendo o caminho. E todos juntos aqui, no fim, né, que é uma conquista, essa chegada na catedral. Tradicional conquista do fim do caminho, e muitos idiomas diferentes, é uma mistura cultural muito interessante, muito legal mesmo. Adorei, achei fantástico. Um dia, quem sabe, eu faço o caminho de Santiago. Talvez não o francês, mas o português pode ser. Essa cidade não oferece respostas, mas ela reforça em silêncio tudo aquilo que foi construído durante a caminhada. Porque não é a cidade de Santiago de Compostela que transforma as pessoas. É o caminho que oferece a elas o tempo necessário para que elas mesmas consigam fazer isso. Observando com atenção, eu percebi que as pessoas já chegam aqui transformadas. É por isso que a Praça do Obradoiro emociona tantos peregrinos. Não só pela imponência da catedral, pelo túmulo do santo ou por terem chegado ao tão desejado destino, mas porque ali termina uma conquista interior, que começou muito antes do primeiro passo no porto. Em frente à catedral, muitos se abraçam e sorriem. Alguns choram, outros ficam horas em silêncio olhando para a fachada da catedral. Para quem, como eu, estava ali só observando, cada reação parecia diferente, mas todas me falavam a mesma coisa. O caminho chegou ao fim, mas algo muito maior está só começando. Porque nenhum peregrino volta exatamente igual, porque cada rio atravessado, cada ponte cruzada, cada fronteira vencida, cada história compartilhada foi deixando uma marca silenciosa durante a caminhada. Santiago de Compostela é o destino final desse caminho, mas ela nunca será o verdadeiro ponto de chegada. Ela representa muito mais do que isso. Mesmo como uma simples observadora desse caminho, ele me mostrou que a fé pode assumir muitas formas. Às vezes ela veste uma religião, algumas vezes um sorriso, outras apenas um par de botas e a coragem de seguir em frente. Eu fui até lá para entender o caminho. Voltei entendendo um pouco melhor as pessoas e um pouco melhor a mim mesmo, porque pelo caminho os rios recebem novas águas e as pessoas também.